Olá, bom dia Jacareí. Hoje é dia 7 de agosto, segunda-feira, e você começa a semana com o nosso telejornal aqui na TV Pública da cidade. E vamos conferir a reportagem em que os moradores do Parque dos Sinos pedem mais infraestrutura para o bairro. E pela primeira vez em Jacareí, a carreta do programa Via Rápida oferece 3 cursos profissionalizantes aos moradores da cidade. E no segundo bloco vamos conhecer detalhes da licitação e sobre o processo licitatório, que é um processo pelo qual são feitas as compras na Câmara Municipal. Vamos falar um pouquinho também sobre a licitação de prestação de serviços terceirizados para a TV Câmara Jacareí. E nossa convidada será a secretária diretora de Administração do Poder Legislativo, Maria Auxiliadora Requena. E agora, nessa primeira parte do Bom Dia, está aqui a jornalista Patrícia Staffa, que irá trazer as novidades para o nosso público dessa semana. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia, Jacareí. Bom, nós estamos na segunda semana de agosto, né? As aulas já começaram. E eu vou falar sobre a retomada do processo licitatório, também entrando nessa atmosfera de licitações aqui. A retomada do processo licitatório para a compra de 14 mil uniformes escolares, né, da rede municipal de educação aqui de Jacareí. É a retomada do processo, né? Teve a primeira suspensão no dia 25 de outubro de 2016. Desde lá tivemos algumas polêmicas, mas agora o prefeito Isaías, ele diz que eles têm a perspectiva de concluir o mais rápido possível esse processo licitatório para eles adquirirem esses uniformes ainda nesse segundo semestre ou então no começo de 2018. E o recebimento dos envelopes para as empresas que desejam participar do processo será no dia 21 de agosto, até às 9 da manhã, na gerência de licitações aqui no Paço Municipal. E o edital com todas as especificações será fornecido nessa semana ainda, no dia 9, quarta-feira. Muito bem, tá certo então, Patrícia. Bom, e no início do ano, as condições de abandono no bairro Parque dos Sinos eram a grande preocupação dos moradores. Os escorpiões invadiam as casas e o mato alto era a realidade do bairro. De lá para cá, alguns meses se passaram, mas será que os problemas terminaram? A nossa equipe esteve novamente no local e nos traz mais informações. Confira na reportagem de Rudmila Rodrigues. Terrenos baldios, entulhos e mato alto eram a realidade do bairro Parque dos Sinos no início do ano, quando nossa equipe esteve no local. A preocupação dos moradores era grande por conta dos escorpiões que invadiam as casas. Uma criança faleceu após ser picada pelo escorpião. Mas e agora? Será que a situação do Parque dos Sinos melhorou? No meu ponto de vista, pelo que as pessoas falam para mim, não mudou nada. Continua a mesma coisa. O mato cheio, a senhora pode olhar de fora a fora, o mato grande, não tem nada. Não tem, a prefeitura não olha aqui. E a questão do escorpião também, que o pessoal parou de falar, mas ainda tem nas casas. Esses dias mesmo, eu tava lá em casa, aí eu fui no banheiro. Quando eu fui ver, tinha um escorpião grande debaixo da pia do banheiro. E eu acho que eles têm que mandar intimação para os donos dos terrenos, porque isso é um problema sério. O problema do entulho melhorou um pouco, mas ainda tem bastante ainda. Outro problema grave apontado foi o das calçadas. Os pedestres precisam andar na rua e dividir o espaço com os carros. As calçadas aqui não tá certa, tudo errado, muita calçada quebrada, certo? Muito mato. Para você andar aqui, você tem que andar na rua. E os carros, tem carros, as pessoas que não respeitam. Morador do bairro há pouco tempo, Edson contou que no início do ano achou mais de 50 escorpiões na construção da sua casa. Tempo atrás apareceu um outro na minha garagem, né? Mas aqui no bairro eu estou sentindo falta de correspondência, de correio. Porque desde quando eu morei aqui eu não recebi nenhuma correspondência. E eu não sabia que a correspondência ficava no CD do correio lá perto, lá no São João, isso. Então, assim, foi muito difícil. Toda semana tem que ir lá buscar carta, buscar correspondência. Então eu até perguntei para o cara, tem alguma previsão para poder entregar a carta? Falou, nenhuma, porque todos os lotes estão uma bagunça. Os Correios, por meio de nota, ressalta que o serviço não é realizado por falta de questões relativas à regularização do bairro, como casas numeradas e ruas sinalizadas que devem ser providenciadas pelo município. Já a Prefeitura informou que o bairro está na programação para o devido emplacamento das ruas. Enquanto isso, os moradores precisam se deslocar para receber suas correspondências, mas de carro, pois o ônibus também gera reclamações no bairro.
Não tem como pegar porque não cumpre horário. Eu pego porque, como se diz, eu preciso. Mas pessoa mesmo que trabalha, que tem um horário certo para cumprir com médicos, para trabalhar, não tem como pegar o ônibus. Desde março, o bairro recebe as linhas de ônibus do Parque Meia Lua, mas para os moradores ainda não é suficiente. Eles colocaram ônibus aqui, só que, por exemplo, esses dias minha esposa precisou de ônibus. Só que aqui passa acho que 2 ou 3 ônibus por dia em um período muito longo, né? E eles colocaram o Parque Meia Lua. Acho que não foi muito planejado essa rota do ônibus aqui. Podia ter colocado um outro, por exemplo, que vem com mais frequência para aqui na rodoviária Jardim Luiza. Poderia ser planejado um pouco melhor, né? Muito bem, então complementando a informação da matéria, os Correios informaram em nota, né, que os objetos postais devem ser retirados pelos moradores, pelos destinatários no centro de distribuição. Esse centro de distribuição fica lá na Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, número 795, no Jardim Paulistano. E na semana passada o tempo esfriou, deu uma chuvinha bem fininha, muito rapidinha. Ela apareceu aqui, mas já foi embora rápido. E essa semana, como será que vai ficar a previsão do tempo? Confira na previsão da Clima Tempo. Pois é, Sibeli, apesar da previsão de chuva, né, na sexta e na quinta-feira, chuva que acabou não vindo, como você falou, a segunda-feira segue com bastante frio e tempo seco aqui na cidade de Jacareí. A chuva fraca caiu na sexta, como eu falei, mas não existe previsão de que ela volte a cair sobre a cidade. As temperaturas vão estar, a umidade do ar vai estar em 49%, sem previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 7 graus de mínima e 22 de máxima. Já amanhã o tempo deve ficar um pouquinho mais quente, não muita coisa, temperaturas amenas, o céu continua sem nebulosidade, a umidade do ar deve baixar, quer dizer, tempo mais seco ainda, aí chegando a 39%, sem previsão de chuva, e os termômetros variam entre 7 de mínima e 25 graus de máxima. Bom, e agora que você já sabe a previsão do tempo, fique ligado na localização dos radares móveis em nossa cidade. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas Ademar Pereira de Barros, Lucas Nogueira Garcês, São Jorge e Presidente Humberto Castelo Branco, e também nas ruas Bom Jesus e Expedicionário Armando Cavalcante. Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Elmira Martins Moreira, Maria Augusta Fagundes Gomes, Das Letras, Pensilvânia e Major Acácio Ferreira, e também na rua Padre Eugênio. Muito bem. Bom, falamos de trânsito, falamos aqui da localização dos radares. Vocês sabem que hoje, quinta-feira, gente, é o dia... Mentira, na quinta-feira, hoje é segunda-feira, já comecei a semana querendo que chegue a quinta. Querendo que chegue o final de semana. Pois é, na quinta-feira, 10 de agosto, é o Dia Internacional do Biodiesel e o Brasil é o segundo maior produtor desse combustível verde, só perdendo para os Estados Unidos. Mas como está o mercado do biodiesel no país? Vamos conhecer essa realidade na matéria da Rede. Um combustível fabricado a partir da soja, do milho, do algodão, do óleo de cozinha reciclado e da banha animal. Esse é o biodiesel. Hoje, o Brasil tem 51 usinas produtoras autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo, com capacidade para produzir 7,5 bilhões de litros por ano. E a produção vai subir, porque o percentual obrigatório do biodiesel no diesel, o principal combustível do transporte coletivo e de cargas, passou para 8% em março. Até o ano que vem, a lei determina que vá para 9% e, em 2 anos, deve chegar a 10%. O aumento do uso obrigatório do biodiesel fez a venda do combustível crescer 18% no último leilão no início de abril, um índice abaixo da expectativa. A grande safra de soja derrubou o preço. Ainda assim, o setor está otimista. O biodiesel gera mais empregos, agrega valor ao produto nacional, porque você esmaga mais soja no Brasil, portanto produz mais emprego ao invés de exportar o grão. E o governo parece que já está com a sinalização da gente ter aí uma mistura de B10 já talvez a partir do ano que vem. O aumento no uso do biodiesel também ajuda a
reduzir a emissão de poluentes, o que contribui para que o Brasil alcance as metas definidas pela ONU. E o impacto à saúde das pessoas também é direto. Um estudo feito em 6 regiões metropolitanas do país aponta que o biodiesel levou à redução no número de internações hospitalares por doenças respiratórias. A poluição pode causar ainda doenças cardiovasculares e câncer de pulmão. A combustão do diesel, ele leva à emissão de material particulado, que é a poeira fina. O biodiesel, ele reduz a emissão desse poluente, que é o material particulado. E ao reduzir a emissão, então você, com isso, consequentemente, você tem um menor dano à saúde. E nós agradecemos a participação da jornalista aqui, Patrícia Staffa, nessa primeira parte do bloco. E depois do intervalo, a convidada do Bom Dia é Maria Auxiliadora de Lima Requena, secretária diretora administrativa da Câmara Municipal. Ela vai explicar como funciona a licitação para o novo contrato da TV Câmara, entre várias outras coisas. Voltamos já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, já está conosco Maria Auxiliadora Requena, secretária diretora de administração da Câmara Municipal de Jacareí. Bom dia, Lia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Tudo bem. Lia, aproveitar a tua presença aqui para a gente esclarecer para a população como é que funciona os processos de licitação na Câmara Municipal de Jacareí. Quer dizer, as licitações públicas são a principal forma de aquisição de produtos e serviços do poder público municipal? Isso mesmo, essa é a regra, né? A regra das compras públicas é que tudo você deve licitar. E a licitação é abrir uma concorrência, né, às empresas interessadas que atendem aquela prestação de serviço ou fornecimento daquele objeto, para que elas venham, concorram, ofereçam a melhor proposta, o menor preço. Em tese, né, a melhor proposta é o melhor preço, mas depende de vários outros fatores para a gente ter uma boa compra que não seja só o melhor preço. Essa é a regra. E existem algumas exceções. Então, alguns limites de valores, você pode não precisar abrir um processo licitatório todo mais burocrático, né, fazendo uma compra direta, dependendo do valor da compra e outras exceções mais básicas, mas a regra é licitar. E, Lia, a partir do momento que saiu o edital de licitação, já se divulgou o dia de um determinado pregão, depois do pregão podem haver recorrências, não é isso? Os perdedores daquele processo podem recorrer. A partir do momento que eles recorrem, tem um tempo para a Câmara responder? Como que é o processo a partir do momento que alguém recorre dizendo que não concorda com o vencedor, que o vencedor tenha ganhado por causa de algum item no edital, por exemplo? Certo. A licitação em si, na verdade, a gente fala que ela tem duas fases, né? Tem a fase interna, que é toda a preparação, a definição do que você quer, o objeto, tudo mais. O levantamento desse custo no mercado, para saber se você tem orçamento, verba orçamentária para comprar, para adquirir aquilo ou para contratar aquele serviço. E até a emissão do edital, publicação do edital. Então, nessa fase interna também existem prazos, né? Até 2 dias antes da abertura dos envelopes, das propostas, qualquer pessoa pode impugnar o edital, fazer qualquer pedido de esclarecimento. E a fase externa, a partir do momento que você publicou o edital, aí ele já está aberto, e daí também qualquer pessoa cumprindo todo esse prazo. Depois que você abriu, concluiu, definiu ali o vencedor, viu que ele atende a todos os requisitos, a documentação ok e tal, daí só os licitantes podem recorrer. Então, só aqueles que participaram daquele processo e que de alguma forma se sentiram, de repente, prejudicados ou acharam que algum procedimento ali não estava de acordo, então só eles podem entrar com recurso. Fora eles, daí a gente tem a fiscalização externa, né, o acompanhamento da auditorias externas, que é o próprio Tribunal de Contas, que depois pode vir a contestar qualquer um daqueles procedimentos ali.
Mas existem essas duas etapas de licitação e possibilidade de recursos. É comum aqui na Câmara ter recorrências, os licitantes recorrerem? Não, não é. A Câmara, assim, a gente não tem um volume muito grande de licitações, né? Assim, comparados à Prefeitura, governo de Estado, tá, outras instituições assim maiores, a gente não tem um volume muito grande de licitações. A gente tem bastante, sim. Prestação de serviço, a manutenção da Câmara toda, né? Requer todo um planejamento e uma prestação de serviços, mas não é um volume muito grande. Mas desse número que a gente tem, não é comum. Todo o processo ele é muito bem trabalhado, né? A gente, por ter um volume menor, e a gente tem um departamento, né, que cuida disso, então é tudo muito bem feito, muito cuidadosamente, para não passar nada. Então, se passar, na verdade, é sempre involuntário, mas passa por várias mãos, né? O edital, desde a definição do objeto, autorizações e tudo mais, ele passa por várias mãos. Então, dificilmente a gente tem alguma coisa assim que depois de pronto dê errado, é bem difícil. A gente já teve, mas não é comum. Bom, a gente está falando então sobre licitações. Você vai saber agora qual que é a importância da licitação para o novo contrato de prestação de serviços aqui para a TV Câmara Jacareí e quais os próximos passos do processo. Confira na matéria de Rodrigo Romero. Em um boletim oficial publicado na última semana de julho, foi aberta a licitação para a contratação de empresa especializada a prestar serviços de produção, captação e transmissão para a TV Câmara Jacareí. A modalidade para essa contratação será o pregão presencial, que vai ser realizado no dia 11 de agosto. O teto estipulado do preço é de quase R$2 milhões para 2.000 horas mensais de serviços de produção e edição televisiva. A empresa que apresentar a melhor oferta será declarada vencedora. Houve um estudo prévio e cuidadoso, no sentido de que se a gente fosse fazer esse mesmo contrato, essa mesma produção nos valores de hoje, isso ficaria bem elevado, bem acima do que a gente gostaria que ficasse. Então, a ideia, a intenção foi reduzir então, o quantitativo para que a gente não tivesse um impacto muito grande financeiro no orçamento para poder renovar esse serviço, para ter novamente esse serviço à disposição. E como se mexe com tecnologia, é um serviço que não é barato, mas assim, ele tem uma necessidade hoje para que todo mundo possa saber o que nós estamos fazendo. Porque assim, tudo que é gasto na Câmara é dinheiro público, né? Então, acho que o cidadão ele tem que ter essa consciência, né? É uma forma de fazer com que a política chegue até as residências da cidade de Jacareí. Segundo elas, a economia em relação ao contrato anterior vai ser de 24%. O atual, com a TV Costa Norte, termina neste mês. A qualidade técnica da emissora jacareiense, de acordo com a presidente do Legislativo, não será afetada com os novos valores apresentados. Nós não vamos mexer na qualidade da TV, né? Porque assim, a qualidade da TV, ela é o resultado dos equipamentos. E quem mantém e é patrimônio da TV Câmara são todos os equipamentos vinculados à TV Câmara. Então, as imagens que são transmitidas, os equipamentos é patrimônio público, né? Agora, a qualidade não vai mudar. O que aconteceu nesse novo contrato, por questão de economia, por questão que nós também temos que contribuir, fazer a nossa parte de colaborar com a política de atendimento ao cidadão. Então, nós tivemos que entrar na linha da economia. Então, a gente reduziu o número de horas do contrato. Se a gente mantivesse o que a gente tem hoje de produção, nós teríamos, de acordo com o orçamento feito em mercado, um custo acima de 24%, 25% do que a gente tem com a redução de horas de prestação de serviço. Então, ao invés de aumentar, nós preferimos reduzir esse quantitativo para a gente não ter um impacto muito grande financeiro. Então, com isso, em relação ao contrato anterior, subiu menos de 10% com relação ao contrato anterior, o que agora está vigorando até dia 19 de agosto. E uma coisa que é legal falar também, e uma coisa que além de diminuirmos para a economia, mas também agregamos algum fator importante, como é a pessoa do intérprete de Libras. Porque é para atender a legislação e também é uma forma de a gente incluir
as pessoas com deficiências auditivas. Uma TV pública, ela está no campo da transparência, muito mais do que o da audiência. Muitas vezes as pessoas se questionam de uma sessão que é um pouco longa, mas ela está ali. Se o cidadão quiser assistir, ele vai ter essa programação à sua disposição para acompanhar as discussões que estão sendo realizadas aqui no Poder Legislativo. A TV Câmara Jacareí está no ar desde o dia 28 de abril de 2008. Em 2014, uma pesquisa realizada para medir a audiência mostrou que mais de 70 mil pessoas conhecem a emissora. Segundo o secretário-diretor de comunicação da Câmara, a transparência é o principal diferencial. A população, ela precisa de uma TV pública, ela precisa acompanhar o dia a dia dos vereadores, dos seus representantes. E para isso tem várias ferramentas. Uma delas é a TV Câmara, né, que tem a transmissão ao vivo das sessões, a transmissão do dia a dia aqui do Poder Legislativo Municipal, não só as sessões, mas também as audiências públicas, sessões solenes, o trabalho dos vereadores. Com uma variedade de atrações, programas semanais fixos e transmissões ao vivo, a TV Câmara Jacareí tem a sua programação disponível 24 horas por dia nos canais 12 da TV a cabo NET, 61.4 no sinal digital aberto e no site do Poder Legislativo www.jacareí.sp.leg.br. Muito bem, muito obrigado pelas informações do Rodrigo. Estou eu e estou ali lá na matéria, né, falando da importância da TV Câmara. Esse que é um edital que vai acontecer na sexta-feira, né, a licitação, na verdade, o edital já foi publicado. Na sexta-feira agora, dia 11, nós temos a licitação que vai definir aí a prestação de serviço para a TV Câmara. E o João Paulo Machado, que é nosso telespectador, ele diz aqui que o problema dos editais é o mesmo que encontramos quando vamos comprar algo e avaliamos o custo-benefício na maioria das vezes. Não compramos nunca o mais barato, pois geralmente a qualidade não é tão boa. E embora sejam produtos iguais, os resultados podem ser completamente diferentes. Quer dizer, um pouquinho lá em cima daquilo que você falou, da questão do menor preço. Queria que você comentasse que também existem outras modalidades, outras coisas que são observadas nos editais. Então, foi mais ou menos em cima do que eu disse. É a regra, né? Assim como é regra licitar, é regra comprar pelo menor preço. E existem, assim, raríssimas exceções de quando você consegue justificar o porquê você não comprou o menor preço, aquele prestador de serviço que ofereceu o menor preço. Mas o que nos leva a... Por isso que eu digo que o processo interno da licitação é muito importante, até você definir o objeto e tudo mais. A sua descrição, aquele termo de referência do que você quer comprar, do serviço que você quer contratar, ele tem que ser completo, ele tem que ser muito bom, ele tem que ser muito próximo daquilo que você quer contratar de melhor. Então, se você deixa uma brecha, acontece isso. Quando você vai comprar alguma coisa particular para você, você vai lá, tem várias opções. Nem sempre você compra o menor preço, porque ele pode não ter uma aparência legal, ou então você já vê que o histórico daquela prestação de serviço com alguém não foi legal. Então, você escolhe pagar um pouco a mais para ter um pouco mais de garantia e segurança. E é esse o desafio que a gente tem quando você contrata no serviço público, porque você tem que contratar o menor preço, mas como contratar o menor preço com qualidade, uma prestação de serviço que vai atender a sua necessidade e vai atender isso do custo-benefício? É a descrição do objeto, é a descrição do serviço. Então, quando você faz, lógico que você tem que ter todo o cuidado de não fazer uma descrição que vai direcionar para determinada empresa ou direcionar para determinada que só uma marca atenda. Isso não pode, isso a lei veda. Só que você não pode restringir, então colocar especificações que você sabe que pouquíssimas ou uma empresa vai atender. Isso você não pode fazer, então esse é o desafio. Mas a gente consegue sim fazer uma boa descrição do objeto, do serviço, colocar vários requisitos, cláusulas contratuais que assegurem que aquela empresa tem que vir sabendo que ela tem que oferecer um serviço de qualidade pelo menor preço. Porque se isso não acontecer, ela vai ser penalizada, porque o contrato prevê punições, né?
prevê multa, prevê até que ela fique impedida de licitar novamente se durante a prestação do serviço, durante a execução do contrato, ela não atender aquele requisito. E qualidade é um deles. Então, esse trabalho que é muito importante e que garante, às vezes, o sucesso da licitação. Em algumas prestações de serviço, assim, técnicas, como é o caso, por exemplo, informática ou a questão mesmo da própria TV Câmara Jacareí, também é analisada a capacidade técnica da empresa que está ali postulando o contrato? No caso da licitação do serviço da TV, vai ser pregão. Então, pregão é o menor preço, então atendeu aquele objeto. A gente fala assim, é um produto, vamos dizer, de prateleira. É algo que você pode chegar e encontrar pronto. Várias empresas prestam aquele mesmo tipo de serviço, daquela forma como você está pedindo. A gente costuma dizer que é um serviço de prateleira. É algo que você pode chegar e comprar pronto. Então, você sabe que várias empresas vão poder oferecer o mesmo serviço, né? Então, elas têm condição de cotar ali um preço similar, porque elas sabem exatamente o que elas têm que fornecer. No caso de informática, já é específico. Então, a gente pode adotar a modalidade técnica e preço. Então, aliada ao preço, você faz o julgamento da técnica. Então, são vários requisitos, existem formas de você estipular a avaliação da técnica. Então, a capacidade de atender, a empresa é pontuada por algo que ela possa fazer de diferente para agregar qualidade à prestação do serviço dela. Então, existe a modalidade também técnica e preço, que não se aplica ao pregão, daí tem que ser a licitação convencional. O pregão é menor preço. Da TV, que é o pregão, ele vai valer por 12 meses, depois ele pode ser renovado por mais 4 anos, né? O contrato, ele tem, a gente prevê, né, porque a instituição, o órgão público, ele não pode fazer contrato por prazo indeterminado. Então, inicialmente a gente faz prevendo um prazo de 12 meses, né, ele é vigente por 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite da lei, até 60 meses. Então, a gente consegue 4 prorrogações, né? Você tem 5 anos de contrato. Cada 12 anos, cada 12 meses, exatamente. Você avalia aquela prestação do serviço, verifica no mercado o custo dele para a gente demonstrar que ele ainda continua vantajoso a gente continuar com aquele contrato, né? Ele continua valendo ainda o custo-benefício dele, e aí você processa a prorrogação por mais 12 meses e assim sucessivo. Você tem uma avaliação da prestação do serviço. Exato. A avaliação ela é mensal. Então, assim, a gente tem lá no contrato a previsão de que mensalmente, quando a empresa vai apresentar ali o pedido de pagamento, ela tem a manifestação das pessoas, né, dos responsáveis que recebem aquele serviço, então eles se manifestam se estão recebendo, se receberam durante aquele mês o serviço de acordo com o contrato, se não tem nenhuma observação a fazer, ela apresenta vários documentos, mensalmente ela tem que apresentar todos os documentos de regularidade fiscal, trabalhista, tudo mais, e daí a gente faz aquele pagamento mensal. E depois de 12 meses a gente verifica, faz uma avaliação externa, como é que o preço do mercado está com relação ao contrato que a gente tem internamente, destacando que o contrato ele só vai ser corrigido depois de 12 meses e pelo índice oficial previsto nele, que é a INPC geralmente, né? Então ele tem aquela correção anual. Então não existe daqui 12 meses ver o preço de mercado e atualizar, não tem atualização de valores. Já é previsto, quais são os indicadores? Exatamente, a atualização do contrato é só por aquele índice oficial já previsto no contrato. E aí a realidade que a gente tem é que depois de 5 anos o preço de mercado é diferente, né? É atualizado, é um preço real. Não seguiu necessariamente só aquele índice. Então, por isso que a gente tem que fazer esse planejamento todo, pensando já daqui a 4, 5 anos. Certo, vou dar um tempinho aqui na nossa entrevista, porque hoje é segunda-feira e é o dia ideal para recomeçar a busca pelas vagas de emprego. Vamos às opções oferecidas no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí. Muito bem, hoje temos as seguintes vagas. O PAT oferece uma vaga para atendente de lojas, essa vaga para pessoa com deficiência. Também temos uma vaga para auxiliar de limpeza, também para pessoa com deficiência. Temos uma vaga para borracheiro, mecânico de empilhadeira, também está sendo ofertada uma vaga, 2 vagas para promotor de vendas e uma vaga para vendedor interno.
O pátio fica lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, aí nesse prédio que você vê na foto, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Bom, vamos continuar conversando aqui com a Lia Requena, que é a nossa secretária e diretora de administração da Câmara Municipal de Jacareí. Lia, muitas vezes quem é da iniciativa privada e vem trabalhar no poder público, às vezes considera que é muito lento o processo. Às vezes a gente entrevista aqui secretários, eles falam, não, demora muito no poder público, tem uma velocidade diferente. Quem está de fora às vezes não entende, não conhece bem os processos. E por outro lado, quem está no poder público vê que são processos que são feitos mesmo para proteger a questão do dinheiro público, a lisura do processo. Como que você avalia a legislação brasileira em relação a isso aí, o poder de compras? Você acha que a gente tem leis boas, os processos são transparentes? Teve muita mudança nos últimos anos, né? Sim, sim. A lei, a 8666, que é a clássica, né? Ela é muito antiga, ela é muito defasada. E só que ao longo desses anos, assim, que a gente tem conhecimento que em Brasília existem vários projetos de atualização dessa legislação da lei de licitações. Mas ao longo desses anos a gente tem tido pequenas atualizações, pequenas adequações. Então, tanto que a 10.520, que é a lei do pregão, ela veio depois, né, em 2002, se eu não me engano, já atualizando uma outra necessidade, porque já não dava mais para você continuar fazendo compra no serviço público baseada só na 8666. Depois nós tivemos ainda a Lei Complementar 123, que é a que dá um tratamento diferenciado para pequenas empresas, empresas de pequeno porte, né, as microempresas, empresas de pequeno porte. E depois dela já veio a 147, Lei Complementar também, de 2014, mais recente, já permitindo a exclusividade. Então, hoje, a intenção, né, o objetivo até do legislador é tentar não favorecer, mas de forma a prestigiar o fornecedor, o prestador de serviço local e regional. Então, a gente tem com a 147, já possibilita você fazer licitações exclusivas. Então, você faz, atendendo aqueles requisitos lá, valores e tudo mais, você consegue fazer uma licitação exclusiva para microempresa, empresa de pequeno porte, para poder atender o fornecedor, o prestador de serviço local e regional, prestigiar aquele fornecedor que está mais próximo ali de você. Então, existem, dentre várias modalidades, existem essas atualizações da legislação na tentativa de talvez agilizar um pouco mais. Mas o processo, ele é lento sim, ele é demorado, requer planejamento, requer normatização interna, né, de prazos, porque são vários setores ali envolvidos. Realmente é um processo demorado, mas o objetivo é esse. Quando você quer fazer que é algo bem feito, então você tem que ter esse cuidado sim, não adianta querer atropelar etapas, né, fases que você corre o risco de errar ou então de gerar uma interpretação ali que não é a legal e depois você vai ter que enfrentar isso no Tribunal de Contas e acaba causando transtornos até para o gestor que autoriza essa compra e autoriza essa despesa, né? Então tem que ter esse cuidado. A gente tem ali o esquema para fazer, tenta cumprir os prazos, mas qualquer coisinha diferente atrapalha um pouquinho, demora um pouco mais. Mas, assim, a responsabilidade é muito grande, então você tem que ter esse cuidado para chegar ao final o mais perfeito, né, o mais próximo do correto possível. É até uma resposta, porque a gente escuta muito falar dos pequenos empresários que não adianta tentar concorrer a uma licitação porque são cartas marcadas, já está tudo ali, já estão definidos, estão fazendo isso só para cumprir a tabela, mas na verdade já são cartas marcadas, eles já sabem quem que vão escolher de antemão ali, antes do pregão e tal, diante de todo esse descrédito político que a gente está passando hoje. Mas diante de tudo isso que você explicou, dá para perceber que não, tem todo um processo lento, mas legal para realizar tudo isso. Existe legislação, existe previsão legal que te possibilita fazer isso, né? Então, a intenção da lei do legislador, ele é muito boa. E daí compete aos responsáveis, a quem processa isso, ter essa responsabilidade, né? De fazer dessa forma. Existem lacunas, existem algumas coisas que talvez precisem ser melhoradas, e daí vai da atitude da cabeça de cada um. Mas a gente aqui tenta fazer o máximo possível para não ter problema. Tanto que assim, é muito difícil a gente
de verdade, eu não me recordo a gente ter problema com contrato, problema de irregularidade em contratos. O que tem é com o prestador. Então, a gente abre um processo administrativo para penalizá-lo quando ele não atende, deixou de fazer, deixou de prestar aquele serviço. Aí a gente acaba perdendo aquele processo, tendo que abrir uma nova contratação, mas sempre sem deixar de puni-lo. Então, abre um processo administrativo, dá a ele o direito de defesa, contraditório, ele se defende e tal, aplica a penalidade, paga a multa e a gente já está correndo com outro processo para tentar repor aquele serviço que não foi atendido ou aquele bem que não foi entregue a contento. Mas é muita responsabilidade, então a gente tem que fazer... A fiscalização é permanente, né? Tanto do Tribunal de Contas como do Ministério Público. Queria que você falasse também um pouquinho como que é o trabalho de fiscalização em relação ao Poder Legislativo. Com relação aos contratos, hoje, tudo que é feito até pouco tempo, a partir de determinado valor, você tinha que lançar imediatamente aquele contrato, aquela contratação no sistema online do Tribunal de Contas, que é o sistema ODESP. Agora é qualquer valor, não tem mais mínimo nem máximo, é qualquer valor, você tem que lançar. Você contratou online, você entra no sistema e já preenche todas as informações daquela contratação. Então, alguém lá do Tribunal de Contas já está ali ao mesmo tempo acompanhando aquela contratação. Se tiver alguma coisa ali que eles já acham que, ou eles querem alguma informação, já mandam um alerta, já mandam um pedido de informação a respeito daquela contratação. É imediato, então é muito, assim, eu acho que é bem difícil, não dá mais para você esperar daqui 1, 2 anos quando o tribunal vem se manifestar com relação ao contrato. Hoje ele já pode fazer isso imediatamente. Além disso, a gente tem uma comissão de fiscais de controle interno, então todos os processos de contratação passam pelo controle interno, eles avaliam, se manifestam, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, eles pedem, a gente melhora ali, passa pela consultoria jurídica, é obrigatório, então a contratação também, o contrato ele passa pela consultoria jurídica, que também se manifesta. Então a gente tem tem essas equipes, além da fiscalização externa, que cuidam para que aquele edital e aquele contrato fiquem o mais próximo possível de não nos dar nenhum tipo de problema. Lia, nos editais que são publicados aqui pela Câmara, sempre tem uma manifestação de interesse para os interessados poderem preencher. É importante o preenchimento dessa manifestação de interesse, porque a gente sabe que de repente, a pessoa pode não se manifestar mais, comparecer aqui no dia do pregão. Mas por que é importante o preenchimento dessa manifestação de interesse? Então, a gente tem essa possibilidade, a empresa entrar no site da Câmara, né, vai lá no link e se manifesta. Por quê? Até a abertura, até o dia da abertura da licitação, podem acontecer, de repente, uma alteração, uma correção, algo que não interfira, que não seja necessário você republicar o edital. E, além disso, outras empresas interessadas mandam um pedido de esclarecimento, um pedido de informação e tal. E o que a gente faz? A gente manda para todos que estão inscritos ali, para todos que se manifestaram interessados, eles recebem essas manifestações, né? Recebem esse pedido de esclarecimento com a devida resposta, porque também pode ser a dúvida dele. E essas alterações, elas são super importantes. Se tiver alguma alteração, se a empresa está interessada, é importante que ela tenha conhecimento que sofreu aquele ajuste, aquela alteração que pode ajudá-la até na preparação da proposta, ou alguma coisa referente à documentação. Então, é muito importante que daí ela vem no dia já sabendo tudo o que aconteceu até aquele momento no procedimento, nessa fase interna da licitação. Mas independente dela ter se manifestado, no dia, quem aparecer está concorrendo? Sim, não tem. Apareceu com toda a documentação, com os envelopes, cumpriu o horário, né? Porque isso é rigorosíssimo, tem que chegar no horário previsto no edital, senão não pode, que é aquela parte do credenciamento, né? Então tem que chegar, cumprir aquele período do credenciamento, depois que for aberta a sessão, daí já não pode mais participar. Muito bem. Olha, só uma informação, algumas pessoas perguntaram aqui no Facebook sobre a questão da falta d'água lá na região do Vila Branca. Olha, o SAI informou em nota que ocorreu um furto de fiação das instalações da autarquia lá no bairro do Vila Branca. Por esse motivo, os bairros Vila Branca, Rio Comprido, Sunset Garden e a parte alta do Jardim Califórnia ficaram sem abastecimento ontem. A equipe de manutenção do SAI
trabalhou para fazer a reposição o quanto antes da fiação e o serviço deve estar normalizado. Caso você ainda tenha alguma dúvida, entre em contato com o SAI no 0800 725 0330 ou no site SAAI, né, 2 As ali, jacareí.sp.gov.br. O pessoal roubando o fio do abastecimento do SAI e deixou aí muita gente ontem com problemas de falta d'água nesses bairros. Essa foi a Maria que fez essa pergunta aqui pra gente no Facebook. Maria, se tiver com dúvida, se ainda não tiver água aí na sua casa, liga então mais uma vez 0800 725 0330. Lia, em relação à questão das licitações, as pessoas também podem acompanhar no site da Câmara, sempre que vai ter algum pregão, alguma necessidade que a Câmara tem de compra, a gente solta lá as informações para credenciar também os fornecedores. Como é que as empresas que querem vender para o poder público, o que elas precisam fazer? Então, todas as licitações, elas são publicadas no site, né? Sempre tem uma chamada na página inicial e são direcionados daí, os assessores são direcionados ao edital, aos anexos, a todas as informações referentes àquela licitação. No próprio edital tem e-mail, o e-mail do Departamento de Licitações da Pregoeira, em que a pessoa pode mandar qualquer dúvida, ou pedido, né, pedido de esclarecimento, além dos telefones, os horários de atendimento, tudo isso está disposto no edital da licitação. Então, qualquer pessoa interessada. Além disso, a gente faz a publicação no Boletim Oficial do Município, né, que sai todas as sextas-feiras. Todas as licitações são publicadas lá, o resumo, a chamada, né, da licitação, também com essas informações, onde a empresa pode conseguir os dados, tanto no site, por e-mail ou por telefone. Então, a gente faz o máximo de divulgação possível, porque a gente tem interesse que as empresas venham, a gente tem interesse que o fornecedor queira nos atender, né? E quanto mais gente concorrendo, melhor a gente tem a chance de aumentar. Aumentando essa concorrência, a gente tem a chance de, na disputa ali, conseguir um preço legal. Tá certo. Bom, gente, essas são as informações da Lia, que é a nossa secretária diretora de administração da Câmara. Lia, muito obrigado por ter comparecido ao nosso programa, sempre esclarecendo, são questões que as pessoas muitas vezes não entendem, isso pode gerar muito mal entendido também. Exatamente, eu agradeço a oportunidade, porque a gente escuta bastante, né, principalmente com tudo que tem acontecido no país. Eu acho que a licitação do órgão público ela é muito visada, então ela tem muitos fiscais internos e externos, isso é bom, porque daí quando você está fazendo um trabalho legal, as pessoas vêm, passam a confiar, né, nesse procedimento. Então eu agradeço também a oportunidade, a gente está lá à disposição, né, o setor, e sempre que vocês precisarem ou se surgir alguma dúvida, é só falar lá. Muito bem, é muito boa essa desconfiança que a gente fala da população, é muito boa, porque isso faz parte do trabalho que a população tem de se apropriar das coisas públicas e também, só que a gente não pode ficar só na desconfiança, a gente tem que buscar informação, acessar, a gente tem a lei da transparência, hoje o cidadão consegue chegar até as informações e ter isso esclarecido. Isso também é um papel da TV Câmara Jacareí, da transparência a todo o que acontece aqui no Poder Público Municipal. Você fica com a reprise do nosso Bom Dia Jacareí ao meio-dia e às 11 da noite. Reveja também nossas reportagens no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Compartilhe nossos programas no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí e acompanhe todas as informações do Poder Legislativo Municipal no site da Câmara jacareí.sp.leg.br. E hoje, às 8 da noite, tem estreia no programa Contraplano com o youtuber Aleph Gonçalves. Veja o convite. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aleph, eu sou dono do canal Dona Bicha e eu vou estar hoje no Contraplano às 8 horas para contar um pouco da minha trajetória, um pouco do meu trabalho e também divulgar o meu canal. Vocês não podem perder que tá muito legal. E a gente fica por aqui, o Bom Dia Jacareí volta amanhã com informações sobre a 24ª sessão ordinária que acontece na quarta-feira. Um bom começo de semana a todos vocês, até amanhã.